Fala pessoal, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez. Eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho e estamos andando, né? Estamos aqui nessa tarefa árdua de trabalharmos toda a estrutura e o fundamento da perspectiva artística, né? Estamos na terceira etapa, estamos perto de terminar. Eu dividi em três partes nesses fundamentos da perspectiva artística, que seria a construção dos 5 sólidos básicos, né, o cubo, pirâmide com base quadrada, cone, cilindro e esfera, a volumetria deles, que é o que acontece quando a luz toca no objeto, e você entende a área exata em que a luz tocou, você vai decidir isso, claro, você sabe qual a área que fica totalmente iluminada e a área que não está iluminada, ou que é pouco iluminada, ou que tem uma luz rebatida, enfim, você entende isso. E agora, o que acontece quando o objeto está num plano, está numa área, né? Como projetar a sombra dele, né? Que aí você completa e fecha as três partes para que fique completo esse entendimento. Eu estava falando sobre luz natural, né? Nessas primeiras aulas da parte 3, né? Que é da projeção de sombra. Falei também sobre a luz artificial. Estamos já na luz artificial, fizemos um exercício com luz artificial, né? Quer dizer, fizemos uma aula, alguns exercícios com a luz artificial. Vamos fazer mais uma vez com luz artificial. Eu expliquei que eu tenho mais domínio com luz artificial. Com a luz que é natural, dá um pouco mais de eu não diria problema, mas um pouco de dúvida. Eu tenho umas dúvidas, então eu fico meio que confuso em alguns pontos. Mas com luz artificial eu consigo dominar melhor. Então, mais uma vez, vamos trabalhar aqui algumas possibilidades com luz artificial. E luz artificial nada mais é que qualquer tipo de luz que não seja o sol, né? Que não seja uma chama de vela, que não seja uma fogueira, nada que seja iluminado através do calor, eu consideraria como luz artificial. Eu vou trabalhar com vocês aqui. Eu fiz na aula passada aquela possibilidade da sala com os cubos, né? Ao redor, praticamente fiz uns 2 ou 3, não lembro exatamente, uma face quadrada somente, e trabalhei o que acontece com a mudança de plano. Né? O que acontece com a mudança de plano quando aquele objeto está próximo a uma área. Então eu vou fazer o que acontece agora quando a luz passa por cima de um outro objeto. Eu acho que é interessante. E vamos fazer também aqui com um plano que não seja nem horizontal nem vertical, um plano inclinado. O que acontece quando essa luz é projetada em um plano inclinado? Vamos começar com um plano inclinado. Vamos lá. Então, mais uma vez eu vou fazer aqui a parede da sala que eu quero representar o objeto, né? O espaço. Aqui o espaço. Só que essa parede aqui, ó, eu vou colocar aqui nela uma outra parede com uma inclinação. Eu vou fazer de conta que na frente desta minha parede aqui que está aqui atrás, ó, eu tenho uma outra parede inclinada aqui. Eu tenho um recuo aqui embaixo que faz com que essa parede fique com uma inclinação. Ela não está ela não intercepta esse plano aqui como esse diedro que eu fiz aqui, né? Como esse esquema aqui. Ela não intercepta ele assim. Essa parede aqui ela está inclinada, né? Ela tem uma outra inclinação em relação a esses ângulos aqui de 90 graus, né? Não tem um perpendicularismo, mas tudo bem, vamos lá. Então eu vou representar aqui a forma do cubo. Imaginar um cubo aqui embaixo. Fazer ele mais abertinho aqui. Fica mais fácil o entendimento. Claro que eu estou desenhando essa forma cúbica ou um paralelograma. Eu vou até aumentar mais para que ele pareça ser um paralelograma. Está um pouco maior do que um cubo. Mas lembrando que eu estou utilizando toda a noção da construção com as linhas no nível do olhar, os pontos de fuga, né, as linhas auxiliares. Eu estou pensando a todo tempo nisso, para que a minha representação fique também de uma maneira assim relativamente mais correta, né? Olha aí, pensando na distorção.
Pronto, aqui eu tenho uma forma. Vou trabalhar aqui a parede, né? Beleza, deixando aqui. Vou até dar uma suavizada nela, porque você sabe que no início agora eu preciso representar normalmente a sombra no plano, como se não existisse essa parede, né? Eu vou dar uma apagada aqui de leve, se a borracha deixar, sem sujar o papel. Deixar aqui suave. E vou representar o ponto de luz aqui, né? Que eu quero fazer essa mudança. Então vou trabalhar um ponto de luz aqui na frente. Vai ser uma iluminação frontal, né? Chamada. É quando a luz está aqui à frente do objeto e você vê a sombra indo ao oposto. Então o que é que acontece? Deixa eu imaginar logo aqui. Eu vou pegar a régua para facilitar o desenho. Aqui eu sei que será o ponto de fuga da sombra, ou o ponto de fuga de origem da luz no plano, que é o que determina a direção para onde vai essa sombra. Esse ponto é que determina, é onde essa luz se encontra no plano, né? E eu vou fazer o seguinte, é só para eu imaginar o que vai acontecer com a luz. Só para eu não errar aqui, eu colocar a luz em um lugar e depois abaixar, subir, eu vou marcar logo esses pontos. Eles me determinam logo isso aqui. E a direção para onde vai ser representada essas arestas. E eu quero que, deixa eu ver, aqui, esse é um bom lugar. Então, imaginando isso aqui, eu quero que a luz não passe deste ponto daqui. Aqui já está ótimo. Entenderam por que eu fiz eu quis representar primeiro as linhas inferiores? É só para ter uma ideia para onde é que vai a representação dos feixes de luz. Então vamos lá. A mesma coisa, não tem mudança. Eu vou pensar que aqui é uma aresta A, aqui é a aresta B, aqui é a aresta C, aqui é a aresta D. Eu tenho A uma linha, A duas linhas, B uma linha, B duas linhas, C uma linha, C duas linhas, D uma linha, D duas linhas. Preciso achar todos os três linhas aqui, ó, que é a junção entre 1 e o 2. Então, esse A, que é o primeiro aqui embaixo, eu vou ligar. Eu sei que a luz se propaga, eu já falei isso no início das aulas. Quem chegou aqui é porque já viu. A luz se propaga sempre em sentido... a luz se propaga em linhas retas e sentido radial, né? Sempre. Porém, a luz do Sol, você não percebe assim. Os feixes serão sempre em paralelo, porque a dimensão dele comparado à Terra é muito maior, tanto em distância quanto em proporcionalidade do corpo. Então, todos aqueles raios que estão sim no sentido radial, quando chega aqui na Terra, você não percebe a curva. Você consegue entender isso? Ela é tão pequena que você não percebe a curva. Então, na iluminação com luz natural, as linhas que você utiliza para representar a profundidade da sombra, ela vai trabalhar sempre com linhas em paralelo. A mesma coisa com as linhas inferiores. Não há distorção também na sombra, né? Na projeção de sombra, desse ponto de fuga de sombra. Então vamos lá. Nessa linha auxiliar aqui, primeira, eu tenho um ponto A. Então eu vou ligar o centro da luz, esse ponto aqui, prolongar. Eu já sei que ele tocou aqui. Beleza. Esse aqui seria o A, 3 linhas. O D seria esse segundo aqui, ó. Então eu vou ligar o D2, a origem de luz, e prolongar até tocar lá. Tocou lá, eu tenho aqui D, 3 linhas. O C está nessa linha de dentro e o B na de fora. Ó. O C nessa de dentro, então mesma coisa. A origem de luz a este ponto, aqui em cima, que é o C, 2 linhas, e dentro, aqui dentro, eu vou ter o C, 3 linhas. E o B nessa linha de fora daqui, ó, nessa última aresta aqui de fora. Vou ligar a origem de luz para ele. Prolongar. Quero deixar claro para vocês aqui que é o seguinte, todo esse entendimento geométrico, ele é fundamental. É fundamental, assim, é muito importante entender. Agora, a pergunta, vocês vão fazer isso sempre? Não, não precisa. Não precisa. Quando vocês entenderem e tiverem uma ideia do que acontece, vocês vão conseguir representar isso naturalmente. Pode ser que talvez você pense assim, pensar, pô, aqui está a origem de luz, pá, tem um ponto, aqui tem outro. Mesmo que haja um erro, mas assim, a probabilidade de vocês fazerem algo que vocês não sabem é quase zero, porque vocês já têm noção do que é que acontece. Vocês têm essa ideia já certa, a certeza do que acontece. É por isso que a gente trabalha agora, se exercita agora e treina
para que quando formos fazer os desenhos, você já tenha isso em mente, né? Está automático. Então, pronto, vou ligar agora. Ó. Entre o A e o D eu tenho essa linha aqui de cima. Ó. Quando eu ligo esses dois pontos, eu já representei essa aresta horizontal aqui. A outra aresta está aqui colada. Então, isso aqui no chão já é a representação deste quadrado aqui. Ó. Olha aí. Ao de trás. Entre o D e o C. É só ligar aqui. Entre o D e o C. Pronto, ó. Aqui já vai pontilhado porque eu não vejo, mas aqui atrás, tudo isso aqui é a representação da face, essa face posterior aqui, essa do fundo. Entre essa aresta, essa inferior, essa outra lateral e essa aqui horizontal lá em cima superior. Aqui, ó. A lateral do D, a inferior está colada aqui, a C e a de cima, que é a interseção entre C e o D, mais uma face. Aqui eu não vejo, mas eu posso até fazer com outro ângulo, ou então com linhas assim, só para parecer que é a sombra, mas a gente sabe que está lá por trás. Ó. Eu fiz um pouco diferente. E a outra face, a última, é essa daqui, que é a junção entre a aresta B, essa aresta C, essa daqui de baixo e a de cima, essa daqui, ó, entre os B e o C, tá vendo aqui? Ó, B, C, que é entre esse ponto e esse aqui. Pronto, e com isso aqui eu tenho a certeza de toda a projeção dessa face do cubo aqui em cima. Pronto. Não fica mais fácil a gente fazer porque a gente entende, isso aqui também é sombra. Já entendo aqui então que se eu fosse sombrear essa caixa, eu não vou fazer agora ainda, quero que vocês entendam, aprendam, mas eu vou fazer uns desenhos já prontos, com iluminação, com a volumetria dele, a sombra, calma. Por enquanto é só o estudo. O que acontece aqui, eu já sei que essa face lateral, essa outra face lateral e a do fundo estão escuras, não recebem luz direta. Estão mais escuras do que a frente e a parte superior. Essa superior, essa aqui frontal, está recebendo luz. É como se a luz estivesse, ó, lembra daquele exercício? Tocando mais ou menos na aresta, nessa aresta aqui, deixa eu ver se eu colocar assim aqui, nessa aresta assim, superior. Então ela abre para os dois lados, né? É como se a luz estivesse abrindo dos dois lados. Não recebe luz nem aqui, nem nessa lateral, nem no fundo. E a de baixo está tocando no plano. Ficou claro isso aí? Pronto, beleza. Agora eu tenho um plano, eu tenho uma linha, eu tenho aqui uma parede aqui, ó. Eu quero que essa parede ela passe. Eu vou fazer ela. Eu quero que ela tenha uma dificuldade e isso ajuda, então eu vou subir um pouquinho mais ela para que ela passe aqui no meio. Então essa parede aqui, ó, essa inclinação, na verdade eu poderia fazer até ela aqui nesse ponto, mas para não coincidir, eu poderia subir ou descer. Descer ficaria mais fácil. Não teria uma dificuldade extra. Então, como eu quero que tenha dificuldade extra, eu vou subir essa parede. Um pouquinho só, né, que eu subi. Pronto. E o ângulo dela ó, é diferente do ângulo de 90 graus aqui, que seria o ângulo de 90. Veja o ângulo em que eu estou trabalhando. Eu vou até inclinar um pouco mais. Vou fazer com que essa parede seja um pouco mais inclinada. Um plano bem inclinado, como uma ladeira. O que acontece nesse caso aqui? Bom, é fácil e simples. Eu vou pegar as arestas verticais, aonde a parede corta, intercepta as arestas verticais, ó. Eu vou fazer uma pontuação e vou ligar esse ponto para a mesma direção que está, não para cima, para a direção que se encontra o plano. E aqui eu tenho a direção que se encontra o plano. Cadê a outra linha? Seria essa daqui, ó. E dessa aresta aqui, a aresta C. Aqui, então aqui também eu vou subir com ela. E essa daqui de trás não, porque ela é uma aresta horizontal. E essa aqui também não, porque é uma aresta horizontal. Então vamos lá. Eu vou pegar a partir desse ponto aqui. Eu vou fazer uma paralela a inclinação que está aqui. Ó. Seria mais ou menos isso aqui. Pronto. Aqui, ó. E aqui também, aqui de trás, a mesma coisa. Uma paralela, eu imagino. Mesmo ângulo. Olha aí. Subiu. Pronto. Então o que acontece agora? O feixe de luz ele continua o mesmo. Continua o mesmo. Então o que acontece nesse caso aqui? Ó, ele estava marcando aqui embaixo. Ele vai marcar aqui agora o D. Ó. O D13 ele subiu e ficou um pouco mais curto, percebam. Porque quanto mais próximo essa sombra estiver do objeto, essa é uma coisa também que é uma dica que eu sempre falo desde o início. É um fato. Toda sombra, quanto mais próxima do objeto, ela parece menor. Quanto mais distante, ela tem uma tendência a ser maior. Sempre. Essa é a lógica, né? Quanto mais próximo você tem um objeto do plano, menor será a sombra. Exemplo aqui. Tem uma sombra aqui. Não sei se eu consigo mostrar.
Vou subindo aqui, essa sombra ela vai ficando maior, tá vendo? Aqui ela tá ficando difusa e perde porque é uma luz artificial. Mas se não fosse uma luz artificial, e fraca, é uma luzinha fraca, uma lâmpada qualquer. Se fosse um holofote de um campo de futebol, ou se fosse a luz do sol, você teria isso numa escala maior. Então vamos lá, tem um ponto aqui, então o que acontece, ó? Eu vou pegar essa inclinação aqui ó, e vou ligar direto para ele aqui, ó. Porque essa é uma aresta horizontal, ela tem que seguir para esse ponto. Então se ele veio até aqui e aqui foi onde interceptou, você pode ligar direto, não tem problema nenhum. Aqui atrás a mesma coisa, eu tenho essa linha para cima, o feixe de luz continua o mesmo, é esse daqui, ó, da linha C. Onde é que ele tocou? Aqui. Então aqui, ó, o que acontece? Ele já encurtou a sombra, tá vendo? Ele tava lá embaixo, já subiu. Eu vou ligar esse ponto agora para ele. Esse ponto eu ligo para ele. E dele para esse, onde ele corta aqui embaixo, essa quina aqui, ó, mesmo que seja bem pequenininho, bem estreita, essa quina aqui, onde ele tocou aqui embaixo, eu subo também aqui, ó. Então, essa sombra, ela sofreu essa alteração, ela tem essa inclinação para trazer a aresta para cima, essa outra aqui, e essa inclinação e essa para representar as arestas horizontais. Então essa sombra ela subiu, veio para este ponto. Pronto. E assim eu deixo esta representação. Vamos partir para outro problema. É o problema de você colocar, você transpor uma sombra por cima de outro objeto, não só uma parede, beleza? Vamos lá. Aqui, mais um papel. Vamos trabalhar. Imaginar agora dois objetos, né? Então vou fazer os dois objetos vou fazer iguais, tipo um cubo e um paralelogramo, né? Com uma forma cúbica, porém é um paralelogramo. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o cubo aqui. Fazer aqui uma inclinação bem acentuada. Pensando sempre, ó, fico pensando na distorção da perspectiva. Achando que ele ficou um pouco curto, mas não tem nada não. Tá um pouquinho curto assim. Não, é só abaixar o ponto de luz e essa sombra vai embora. Preciso que ela ande um pouco mais do que o normal. Então vamos lá. E aqui é o ponto de fuga. Fechei aqui. Aqui também imaginando ó, o ponto de fuga. Ó. Tem que fechar um pouquinho. Sempre. Aqui também. Tem um plano aqui atrás, aqui, ó. A parede lá atrás. Não vou usar ela porque eu sei que a sombra não vai chegar lá. Então vamos lá. Eu quero representar aqui um foco de luz. Vou colocar essa luz para ser uma luz lateral. Eu quero ver o que acontece com a peça. Eu vou representar outra peça aqui e vou trabalhar a luz lateral aqui. E qual a altura desse spot de lâmpada? Eu vou trabalhar ele bem baixo, porque eu quero ver essa sombra projetada bem mais para fora que o objeto. Eu vou fazer logo um objeto aqui, ó. Quero representar aqui um paralelogramo. Tipo, seria como se fosse um cubo alongado. Eu quero um paralelogramo. Vou fazer ele bem mais para baixo aqui, ó. Seguindo também a distorção dessa perspectiva. Acho que aqui tá. Deixa eu chegar até lá em cima também, não. Não vou precisar ir até lá, mas eu vou deixar ele passando aqui. Só para fechando. Aqui descendo. Aqui também desce. Aqui é pontilhado. Vem também. Pronto. Aqui também é pontilhado. Ele tá bem coladinho aqui com a forma cúbica, ó. Tudo que está passando aqui por dentro dele eu não vejo, já é pontilhado. Tudo que está aqui já é pontilhado. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou projetar a sombra do cubo e eu sei que ela vai passar por cima do paralelogramo. O que vai acontecer? Né? Vamos lá.
Deixa eu fazer logo aqui as linhas principais, que são, já que eu tenho aqui essas arestas aqui, ó, a aresta A, a aresta B, a aresta C e a aresta D. Eu vou projetar logo aqui, ó, a direção da sombra. Com a origem de luz, eu sei que os potes de lâmpada vai estar aqui. Essa é a origem dele no plano. Então já vou determinar aqui, ó, a direção que eu quero representar essas arestas, ó. Aqui a B, aqui a C, a aresta C e a aresta D. Pronto. E o quanto eu quero de sombra ultrapassando aí? Vamos lá. Eu quero que essa primeira sombra aqui logo ultrapasse. Então, só eu pensar nisso aqui, ó. A luz vai estar bem baixinha. Eu quero que ela venha até aqui assim. Aqui, tá bom. Pronto. Aqui, ó. Eu já quero que a origem de luz esteja aqui. Por isso que eu fiz o contrário, né? Porque eu não quero que saia do papel nem fique muito curto. Preciso que vocês vejam o que acontece, então eu estou trabalhando dessa maneira aqui, só para ficar bonito aqui, encaixar direitinho aqui, né? Mas de acordo com o que vocês fizerem aí, é o que funcionar, não tem problema nenhum, não tem que ser assim, como vocês fizerem aí. Então aqui, então esse aqui já seria o A, 3 linhas, né? Que eu tenho aqui A, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. O B tá aqui dentro. O B eu vou fazer aqui, mas nem precisa, né? O B tá dentro da peça até. A projeção de sombra dele estaria aqui dentro da peça. Eu nem veria ele, não tinha nem como ver. Vamos ao C. O C, olha aqui. O C seria esse ponto de fora aqui, ó. Essa linha mais aberta. Esse seria o C. E agora falta só o D. Esse daqui. Aí. Vai coincidir aqui os dois. Então, e aqui seria o D. D3. Bom, aqui eu já tenho a representação da sombra do cubo no plano, normal, sem estar passando por cima do paralelogramo aí, né? Mas já está aqui, ó. Do D para o C. E desse C aqui para o canto, a extremidade aqui, ó. Que na verdade ele viria para o B. Se eu trouxesse esse C para o B aqui, ó, e o B para o A, eu estaria representando essa face superior aqui. Eu não preciso representar ela, não tem porquê. Eu já vou ligar aqui, eu já sei que isso aqui é a sombra, é isso aqui. Vem aqui, vem passando aqui por trás, até chegar aqui no C, e ela vem aqui, passando aqui por trás, até chegar no A. A sombra da minha forma cúbica é isso aqui. O que acontece quando ela toca aqui? Aí você vê que tem outros planos aqui. Tem planos verticais e horizontais. É muito fácil. É só lembrar do que a gente fez no plano vertical e no plano horizontal. Essa aqui é uma aresta vertical. Então o que acontece? Se ela tocou aqui, nesse plano vertical aqui, eu já vou subir ela aqui, ó, verticalmente, de acordo com o plano. O plano não é esse, a direção do plano não é essa, então aqui, ó, já subi. Vertical. Onde ela tocou do outro lado, aqui, ó, do outro lado da figura, a mesma coisa, eu subo o plano vertical, e aonde os dois terminaram, eu ligo os dois, ó. Pronto, aqui, ó. A inclinação da sombra passando aí por cima é exatamente essa daí. O que acontece lá atrás? A mesma coisa. Onde ele tocou aqui, que é a letra C, que é uma aresta vertical. Onde ele tocou, eu subo, ó, subi aqui, até aqui em cima, nessa aresta daqui, né? Da forma do paralelogramo. E atrás a mesma coisa. Onde ele tocou aqui atrás, eu subo também uma paralela linha vertical, até tocar no final do objeto. Tocou aqui, eu vou ligar este ponto para esse aqui, ó. Perceba uma coisa muito interessante aqui e perfeita, é o seguinte. Parece que essa linha daqui, ela não parece estar abrindo aqui para baixo, né? Não parece um leque, todas essas linhas. Olha como você tem a sensação melhor aqui, que ela está abrindo também. Ela segue na mesma direção. Então, é isso aí, é essa sensação de ter a certeza do que está fazendo, é que eu quero que vocês tenham quando a gente começar a fazer outras coisas mais legais. Mas está perto, não vai demorar não. Tá, e eu tenho que representar a sombra desse objeto aqui também. Mesma coisa, ó. Ligo aqui para a origem de luz, né, no plano, que é o ponto de fuga da sombra, e aqui em cima é o ponto de fuga da luz. PFL, PFS. O ponto de fuga da luz, ele determina a profundidade da luz, esse aqui, né, ele determina o quanto vai estar mais distante ou próximo, esse ponto de fuga da luz, e o ponto de fuga da sombra determina a direção, para onde vai essa sombra,
Guardando essas duas referências, vocês vão conseguir fazer tranquilamente, sem problema algum. Olha lá, vou pegar os dois pontos que tocam no chão aqui, ó, essas duas arestas do paralelogramo. Essa daqui, para cima, e esse outro aqui também. Pronto. E agora eu vou ligar o foco de luz. Foco de luz para esse daqui. Só que eu não estou conseguindo ver o final aqui, ó. Se eu um pouco mais para cima, mas algum ponto aqui embaixo. Esse outro aqui. Aqui vai chegar. Se eu consigo ver. Aqui para aqui no papel. Quase, esse aqui quase parou. Vou fazer de conta que parou. É aqui esse ponto. Então, é de um ponto, é desse ponto aqui do canto para cá, né? Aqui, do cantinho aqui que vai estar aqui o ponto para cá. Daqui eu vou ligar para lá, agora lá para cima. Quando eu ligar esse aqui de dentro com esse daqui. Onde está marcando? Vamos ver. Aqui dentro, ó. Então, é desse ponto para esse aqui, ó. Então, ou seja, toda essa área aqui, ela passa a ser uma área, né, mesclada de sombra. Tem a sombra deste objeto aqui, do paralelogramo, que ela vai descer aqui. Pena que não deu para ver o final. Ela vem aqui, sobe para cá, vem, vai até lá. De lá eu termino com o outro pedaço, né, o último, esse aqui. Nesse ponto aqui. E aí que eu ligo. Esse para esse e projeto. Ou seja, se eu for fazer a sombra aqui, eu vou fazer de uma maneira mais... Qual que é? Só para marcar mesmo. Só para ficar marcada essa sombra. Esse aqui. Seria mais ou menos isso aqui. Tudo isso aqui é sombra. Tudo aqui sombra até aqui também. Aqui em cima também é sombra, essa parte daqui até aqui. Olha aí. É claro que acontecerá algumas mudanças, né, com a representação da sombra aí. Alguns locais vão ficar um pouco mais claros, alguns locais vão ficar um pouco mais escuros, porque aqui é uma luz artificial e envolve toda a problemática da atmosfera, do rebatimento, né? Tudo isso aí acontece, uma peça rebatendo a sombra para outra. Então, essa seria uma área, né? Provavelmente escureceria mais no centro aqui, essa área do centro estaria mais escura. Não vou falar sobre isso agora para não confundir vocês, não agora. Mas eu vou fazer o exercício ainda mostrando o que acontece também com essa representação da sombra do plano, né? Quando ela é natural, quando ela é artificial, né? O que acontece com ela, na verdade. Estaria mais escuro, sempre mais escuro nos centros. Pronto, seria isso aqui, ó. A gente não vê. A gente não vê tudo. Eu não vou fazer tudo direitinho não, porque é só para entender. Ficou claro isso aí? Espero que sim, né? Vou fazer mais um exercício. Fazer um exercício também caindo em cima de um objeto, porém eu quero fazer um objeto circular. Vamos lá. Papel. Vamos ver o que acontece quando o objeto é circular. Ok? Vamos lá, fazer o seguinte, eu vou... Esses papéis aqui estão caindo. Eu vou trabalhar o objeto para o outro lado agora, a sombra para o outro lado, né? Vamos fazer uma luz frontal também, porém meio que lateral, né? Essa agora que a gente fez foi lateral, né? Luz lateral. Vou fazer uma agora meio que frontal, meio frontal. É o seguinte, vou trabalhar a peça mais pro lado de cá. E usar os 2 pontos de fuga. Trabalhar a perspectiva.
E aí... ponto de fuga, ponto de fuga. E vou trabalhar uma figura, deixa eu fazer aqui o plano, né? A área, como se fosse uma área aqui fechada também, pode ser. E vou trabalhar o foco de luz vindo aqui um pouco mais da frente, né? Só um pouquinho mais da frente, para que essa sombra caia um pouquinho mais para trás, não totalmente de lado. E a altura dessa luz, não sei, talvez aqui, tá bom? Não sei, vamos ver. Vou fazer logo a projeção aqui de baixo, que aí eu consigo ter uma noção melhor. Vamos lá, aqui seria o ponto de fuga da sombra, aqui em cima em algum lugar o ponto de fuga da luz. Também, não seria, né? Aqui tá meio que coincidindo, eu não queria, peraí, deixa eu mudar um pouquinho, diminuir um pouquinho aqui para parecer que desceu aqui. Tem uma diferença na representação das arestas, né? Para mudar, para não ficar coincidindo, não quero que coincida. Tem uma dificuldade a mais. É porque eu não sabia o ângulo que eu ia colocar exato, né? Coloquei qualquer aqui. Mas vamos lá. Bom, eu quero que a luz, né? Eu vou botar a luz em uma distância regularmente boa. Eu imaginaria um ponto de luz aqui assim. Só para ficar mais claro a representação aqui no plano. O foco de luz, pronto. Então, a primeira aresta eu já representei aqui. Essa aresta aqui A, tem uma B aqui, C e D. Vamos lá. A B está nessa linha daqui, ó, a segunda. Vou lá no B, vou aqui. Pronto. Aí. O C seria essa linha de dentro. De dentro, né? Então vou trabalhar aqui. C. E o D é essa linha de fora daqui, a última, né? A mais aberta. Vou ver aqui, D. Pronto, aqui, ó, nesse ponto aqui. Então aqui eu já tenho a representação de toda a sombra. Ela vem daqui, dessa aresta, toca aqui, daqui ela vem para cá, né, que seria já essa aresta daqui, horizontal, daqui para cá, que é essa aresta daqui, representada, daqui para baixo, que é essa outra aresta daqui, e daqui para cá, pronto. Pronto, já tem uma representação dessa forma aqui. Só que vamos imaginar que temos um cilindro aqui, um rolo de cilindro aqui grande, atravessando aqui. Vamos lá, então vou colocar o cilindro assim, meio inclinado, perspectiva. Fazer ele passando assim. Passando por aqui. E eu tenho aqui ele fica com abertura. Fazendo ele aqui, ó. E vindo para baixo aqui, ele tem uma tendência a ganhar proporção, tem que ficar maior, né? E aqui eu tenho uma outra abertura aqui dele. Essa abertura fica levemente inclinada, por quê? Porque ela tem que seguir a proporcionalidade da estrutura se eu fosse montar ele, né? Lembram disso aqui? Eu quero representar uma forma cilíndrica, então as bases são dois círculos ajustados dentro de um quadrado em perspectiva, não é isso? Lembram disso aqui? Então aqui é o círculo em perspectiva, que é a elipse, olha aí. A mesma coisa aqui atrás, eu fico imaginando a estrutura se eu estivesse montando eles alinhado, né, ao plano aqui, ó. A mesma coisa, então aqui eu tenho a elipse, ó, do lado de dentro. É bom a gente lembrar disso aqui, é uma forma cilíndrica, mas não pode fugir das regras da representação com as formas básicas, né? E a mais básica de todas e a mais completa é a forma do cubo, porque dentro da estrutura de uma forma cúbica, você consegue representar qualquer outra forma geométrica. Pronto, aqui. Tá aqui. O que acontece agora aqui? Assim, ó, como isso aqui foi uma coisa que meio que eu treinei e deduzi, entre aspas, né? Eu não vi tudo pronto nos livros, eu fiz uma consideração aqui, que é o seguinte: o primeiro passo é saber aonde esse objeto toca no plano, o cilindro. Então, para fazer isso aí, eu precisava realmente disso aqui, precisava disso
para que ó, eu faça uma paralela às linhas verticais e ser exatamente a linha que toca aqui o chão, ó. A linha que toca aqui o chão é exatamente quando eu ligo os vértices, acho que o centro aqui, ó. Eu tenho exatamente essa linha que toca o chão. E tenho também a linha daqui de cima, que seria o centro, que é essa parte aqui de cima. Como se eu estivesse dividindo esse objeto com aquelas duas linhas principais. Né? Pronto. Tá, ficou meio embolado isso aqui, viu? Deixa eu acertar aqui. Tem 10 linhas aqui. Eu tentando acertar aqui a forma do cilindro. Fiz igual a minha cara. Deixa eu acertar agora. Agora melhorou. Pronto, eu tenho uma forma aqui. Então o que é que acontece? Ó? Essa aresta vertical, ela tem que seguir, mas ela não tem que seguir essa inclinação. Ela tem que seguir a inclinação que eu determinar, ó, com essa base inferior. Só que ele sai daqui do centro. Esse é o centro. Então eu uso isso aqui como parâmetro. Isso aqui como parâmetro. E percebo o ângulo que está. Ó. Isso aí foi tipo assim, eu deduzindo. Olha lá. Se essa linha ela está mais alinhada, né? Tipo assim, imagine essa linha. Ela está mais alinhada ao meu nível do olhar do que essa aqui não está. Ó. Se essa linha aqui não está mais alinhada do que essa, não está, essa elipse será mais aberta, ou essa elipse será mais fechada, e essa outra elipse daqui será mais aberta. Vocês estão entendendo isso? Então, a elipse que eu construí aqui dentro, que eu imaginar construindo aqui dentro, ela tem que ser um pouco mais aberta, ó, mas ela não deixa de tocar aqui embaixo, nem em cima lá. Ela tem que ser um pouco mais aberta do que essa elipse daqui, ó. Então, eu sabendo disso, eu consigo ó, trazer a representação do que seria a curva que eu vou representar aqui para esse corte da sombra passando por cima do objeto. Será que ficou claro isso aí? É assim, isso aqui eu tenho até um pouquinho de dúvida, porque é uma explicação mais aprofundada da geometria, que eu não utilizo, né? Eu não, vocês percebem que desde o início eu estou trabalhando no entendimento da geometria, mas eu não uso os aparatos geométricos e não faço tudo de maneira fielmente geométrica, né? Corretamente ou exatamente geométrica. É a noção. A mesma coisa aqui, ó. Tocou aqui, só que esse aqui já está mais aberto, ó. Já está mais fechado do que esse. A inclinação já está maior. Essa inclinação é uma, essa já é outra. Então aqui a elipse já pode ficar um pouco mais inclinada, mais fechada. Então eu diria que aqui eu tenho essa inclinação para o objeto. E essa daqui eu tenho outra, ela abre um pouquinho mais, menos do que essa. Pronto, então aí eu já tenho a representação do que acontece com essa sombra passando por cima da minha forma cilíndrica. E o que acontece com a representação do cilindro aqui? Eu vou usar esses parâmetros aqui, ó. Eu vou usar exatamente onde a luz toca. Onde é que a luz toca inicialmente aqui, ó. Aqui é legal, isso aqui é massa, a gente vai ver isso aqui depois. Eu vou fazer aqui, não vou fazer não, né, para não atrapalhar vocês. Mas isso aqui é o seguinte, a gente tem que ter alguns pontos básicos aqui pra gente colocar no plano. A gente tem que representar a gente representa esse retângulo aqui no plano, representa o outro e a partir dos extremos a gente conecta e temos a representação da forma cilíndrica. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem. Eu não faço, não sei quanto tempo de aula, 38, ia fazer depois. Mas entendo que essa sombra ela vai abrir, ela vai cair aqui. Tipo, eu vou imaginar, vou fazer aqui só para... É como se eu estivesse representando, vou fazer só um lado, o outro eu faço de conta que eu já fiz. Mas depois eu vou fazer isso aqui com calma. Pra quem assistiu a aula até o final, vai conseguir ter essa noção. Pronto, aqui, ó. Já liguei o ponto de sombra. Vou ligar agora o foco de luz, ponto de luz, objeto. A sombra vai ficar bem esticada, é isso mesmo, tá bem esticada. Olha aí. Essa aqui tá tão esticada que não chega nem a parar aqui dentro do papel. Olha aí. Tá em cima. Então, o que seria aqui? Isso aqui seria a representação deste retângulo aqui no chão. Aí, se eu imagino os feixes de luz tocando aqui, ó, passando por aqui, ó, então eu teria como se fosse o centro desse retângulo. Olha aí, o centro aqui, ó, e a parte de cima e de baixo. Então, quando eu represento isso aqui no plano, eu faço exatamente o que seria a representação do cilindro aqui. Não precisa ir até a pontinha do plano, né? É onde passando o cilindro toca aqui dentro. E aí essa inclinação aqui, eu trabalho até o outro lado. Eu vou ligar essa aqui até o outro lado. Provavelmente vai ficar muito aberto assim.
eu só fazer. Fazendo, eu já fiz um lado, fazer outro, mas depois eu vou fazer isso com mais calma. Isso aí são coisas que eu não vi no livro, viu, galera? Eu tô estudando e eu acabei, assim, meio que... Eu desvendei algumas coisas, né? Mas, assim, fica menos dúvida possível. Aqui, então, deixa eu... Quanto menos dúvida tivermos, melhor, né? Eu acredito... Ah, sim, esse aqui é o ponto final da... Aí, meu Deus. Peraí. Fazendo pela metade, fazer errado. Aqui seria esse quadrado em perspectiva. A forma da elipse está aqui dentro. Tá para antes. Agora sim. Pronto. E aqui eu teria a sombra, a projeção de sombra dessa forma cilíndrica também no plano. Vou riscar aqui de qualquer jeito, só para ficar marcado. E vocês veem o que acontece com essa sombra aqui. Ó. O que ela faz aqui? Ó. Aqui em cima, que é a sombra do cilindro no plano. A sombra do cilindro aqui no plano. E a continuação da sombra da forma cúbica aqui. Pronto. É exatamente isso aí. Beleza? Por hoje, tá bom. Um cheiro para todo mundo. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Obrigado mais uma vez aí pela atenção. Treinem, estudem, façam os exercícios. Vai ser muito bom para vocês, para todos. Beleza? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.